Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor social, moral ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amato Faneca. Vamos lá pôr o direito às claras. Hoje eu trago-vos a organização do horário de trabalho. É um tema muito vasto, é muita informação, então nós vamos ter que partir isto por alguns vídeos. Hoje eu vou-vos trazer o regime geral e depois vou-vos falar um bocadinho do regime da isenção de horário de trabalho. No próximo vídeo eu vou-vos falar do trabalho extraordinário e como é que ele é regulado na Lei Geral do Trabalho. A regra na Lei Geral do Trabalho é de que os períodos máximos de elaboração são 44 horas semanais e 8 horas diárias. Mas isto é a regra. Há várias exceções, há vários regimes especiais. Nós vamos ter que ir falando aqui em vários vídeos. Temos os turnos, temos as alternâncias, temos as isenções que vamos falar hoje, temos as horas extraordinárias, temos uma série de mecanismos de mexer aqui na regra geral do horário de trabalho que o legislador traz e que requerem uma visão individualizada de cada um destes regimes. Logo, quando já está a falar do regime geral, o legislador abre a porta para se subir o horário semanal das tais 44 horas para 54 horas semanais em casos de turnos, em casos de alternância, horários variáveis, casos de trabalho intermitente, ou seja, aquele trabalho que não é corrido, casos de simples presença. Nestes casos, o legislador permite ou abre a porta para que o limite semanal suba das tais 44 horas para as 54 horas, inclusive o dia pode passar de 8 para 10 horas diárias de trabalho. Depois o legislador até diz que se a entidade empregadora resolver condensar os dias de trabalho em 5 dias, que é o mais comum, segunda a sexta, pode também aumentar o limite diário de horas trabalhadas para 9. Lembrem-se que eu disse que o limite semanal, regra, são 44 horas. Se nós fizermos as contas das 44 horas e trabalharmos apenas 8, ficamos ainda com 4 horas para eventualmente trabalhar no sábado. O legislador aqui abre a porta, inclusive, para a entidade empregadora fixar 5 dias de trabalho com 9 horas de elaboração diária. Claro que estas horas todas não são seguidas e claro que o trabalhador tem direito a um descanso no meio da jornada. Portanto, o legislador diz que se no local do trabalho houver um refeitório onde são fornecidas as refeições, este intervalo para a refeição deve ter 45 minutos. Se no local de trabalho estas refeições não forem fornecidas em refeitório ao trabalhador, estamos a falar num intervalo que pode ir até 90 minutos, ou seja, 1h30. Portanto, aqueles casos que já me perguntaram, inclusive, se trabalhar 8 horas em pé, sem qualquer tipo de descanso, sem qualquer tipo de intervalo para a refeição, se é lícito e se é legal, naturalmente não é lícito e, como eu disse aqui uma vez num story, nem sequer, portanto, é desumano sujeitar o trabalhador a 9 ou 8 horas seguidas sem lhe permitir um horário de descanso e um horário de refeição. Prevê-se também que o trabalhador tenha sempre pelo menos 10 horas de descanso entre jornadas diárias. Portanto, nós trabalhamos, por exemplo, até às 17, então não podemos ou não devemos entrar para um novo dia de trabalho sem ter um descanso de 10 horas. Mais uma vez eu vou ressalvar, este é o regime geral. Depois nós temos naturalmente as exceções, com turnos, com trabalho noturno, com alternância, que nós vamos falar então em vídeos autónomos porque tem especificidades em cada um destes regimes. Algumas formalidades para as entidades empregadoras, portanto, formalidades que as entidades empregadoras devem ter em conta no que diz respeito ao horário de trabalho. O horário de trabalho semanal é obrigatório estar no contrato de trabalho. Se forem as cláusulas que dizem respeito ao que deve constar no contrato de trabalho, está lá uma das cláusulas deve ser o horário de trabalho semanal do trabalhador. Mas depois há uma ressalva que é feita no artigo 153 e no artigo 153 o legislador diz que se o horário de trabalho tiver sido acordado individualmente, o horário de trabalho individualmente com o trabalhador, qualquer alteração, portanto, vamos supor aqui um caso em que o trabalhador tem um horário de trabalho especial e isto consta do contrato de trabalho dele. Qualquer alteração que deva ser feita a este horário de trabalho deve ser feita por acordo. Não pode ser feita de forma unilateral e imposta pela entidade empregadora. Esta alteração, nos casos em que há um acordo individualizado entre a entidade empregadora e trabalhador, só pode ser alterado por acordo entre as partes. E depois ainda acrescenta, se desta alteração
do horário de trabalho resultar em despesas acrescidas para o trabalhador, vamos supor que o trabalhador até tinha um horário mais flexível e saía um bocadinho mais cedo, portanto com recurso a meios de transporte mais baratos. E, entretanto, houve aqui uma alteração e ele passa a sair mais tarde e os custos de transporte dele subiram. A lei manda acautelar este pico de despesas que o trabalhador vai ter em decorrência da alteração deste horário de trabalho que foi acordado individualmente, dizendo que a entidade empregadora deve compensar o trabalhador com uma remuneração correspondente a 20% do seu salário base. Mas, quando fixa o horário de trabalho, a entidade empregadora deve ter em consideração alguns fatores: segurança, saúde, higiene no trabalho. Deve ter em consideração a vida privada do trabalhador. O legislador, inclusive, diz que deve tentar equilibrar o horário de trabalho do trabalhador com aquilo que é a dinâmica da sua família. E deve incentivar a formação profissional. E, por último, claro, naturalmente, o horário que é fixado deve corresponder àquilo que é o período de funcionamento da empresa. Não faz sentido a empresa ser uma empresa de elaboração normal das 7 às 17 e depois fixar um horário de trabalho do trabalhador que ele tem que vir trabalhar às 20. Tem que naturalmente coincidir com aquilo que é as horas de elaboração, as horas de atividade do próprio centro de emprego. Outra formalidade que a entidade empregadora deve cumprir: se tiverem trabalhadores representados por órgãos representativos, e aqui, por exemplo, podemos estar a falar em sindicatos, quando fixa o horário de trabalho, a entidade empregadora é obrigada a consultar o sindicato, que deve se pronunciar no prazo de 15 dias sobre este horário de trabalho a fixar. E, claro, naturalmente, isto acho que é conhecimento geral, deve estar fixado no centro de trabalho sempre um mapa com o horário de trabalho, seja o geral, seja os regimes especiais que, eventualmente, alguns trabalhadores podem estar sujeitos. Porque isto é possível. É possível haver um regime, é possível haver uma empresa onde há um horário administrativo geral, portanto, das 8 às 17, e depois, eventualmente, a empresa ser de elaboração contínua e precisar garantir turnos à noite nas operações, por exemplo, ou precisar de alguns funcionários que trabalham em regime de alternância. Portanto, é possível na mesma empresa haver vários regimes de horário de trabalho, o geral ou os especiais, a vigorarem ao mesmo tempo e aplicáveis a grupos de trabalhadores diferentes. Estes são os traços gerais do regime-regra do horário de trabalho. Agora vou-vos falar um instantinho sobre a isenção de horário de trabalho. Para começar, quem é que pode estar sujeito à isenção de horário de trabalho? Logo à partida, trabalhadores em funções de direção, de fiscalização, de chefia, de cargos de confiança ou trabalhadores que apoiam diretamente estas pessoas que ocupam estes cargos. Normalmente estamos a falar em cargos de responsabilidade acrescida, não é? Portanto, cargos de posição de lideranças, de posições mais críticas e depois todo aquele pessoal eventual de apoio a estas pessoas. Como, por exemplo, as secretárias executivas, como, por exemplo, os motoristas destas pessoas, que normalmente são obrigadas a ficar até que estas pessoas cumpram com as suas obrigações. Depois temos também as pessoas em teletrabalho. Também podem ter aqui um horário de isenção de trabalho ou não. Já falamos do teletrabalho, lembram-se? Portanto, podem estar sujeitos a um regime regra, igual ao da empresa, ou podem eventualmente ter um regime especial de horário de trabalho. Depois o legislador diz também pessoas que tenham funções fora do centro de trabalho, sem uma relação de hierarquia e de controle imediato do seu superior direto. Eu aqui poderia pensar em comerciais, por exemplo, que têm uma liberdade maior e que eventualmente vão para a rua e vão contactar clientes e tal. Têm aqui uma flexibilidade maior e podem eventualmente estar sujeitos a uma isenção do horário de trabalho. E depois o legislador abre aqui uma porta para uma série de situações quando diz que também podem ter isenção do horário de trabalho aqueles que executam trabalhos fora dos limites do horário de trabalho. Fora dos limites do horário de trabalho, acho que deixa muito aberto, deixa na liberdade contratual entre as partes, portanto, mas há esta linha que diz que aqueles que exercem fora do limite do horário de trabalho também podem estar sujeitos à isenção. Mas atenção, estar isento do horário de trabalho não significa trabalhar de uma forma desenfreada, sem qualquer limite. Continua a haver limites para os trabalhadores que estão com o regime de isenção de trabalho. Desde logo tem direito ao descanso semanal, obrigatório, não é? Portanto, tem direito aos feriados, tem direito
direito àquele dia de descanso ou aquele meio dia de descanso complementar. Depois realçamos que, inclusive, o artigo 190 determina que, entre o termo de um período de trabalho e o outro, tem que haver um descanso nunca inferior a 10 horas. Portanto, regra geral, aplica-se também aos trabalhadores em isenção do horário de trabalho. Para além destes descansos todos, a própria lei diz que os trabalhadores isentos do horário de trabalho não devem trabalhar, em média, mais de 10 horas. Portanto, limites existem. Tem aqui umas especificidades, tem aqui uns aumentos referentes àquela regra das 44 horas semanais e 8 horas diárias, mas ainda assim, naturalmente, tem limites. A grande novidade que a nova Lei Geral do Trabalho traz, ao contrário do que dizia a Lei 7/15, de 15 de junho, que previa, de facto, um acréscimo na remuneração para os trabalhadores isentos de horário de trabalho, agora o legislador diz pode vir a ser convencionado, pode vir a ser acordada uma remuneração adicional. Ao dizer pode, o legislador imediatamente retira a obrigatoriedade. Fica aqui na liberdade das partes fixar ou não um acréscimo de remuneração para estes trabalhadores que estão isentos de horário de trabalho. Vossa opinião é sempre muito importante para mim. Mandem-me sugestões, mandem-me temas. Fiquem atentos aos domingos, às caixinhas de perguntas, para perguntas rápidas e respostas. Como já vos disse, recebo as perguntas ao domingo, respondo sempre à quarta-feira. Nem sempre vou conseguir responder a todas, mas vou procurar, de facto, dar resposta aos vossos questionamentos. Lembrem-se que não vamos falar só da Lei Geral do Trabalho. Estamos a falar nela porque é o momento, porque ela está aí e há muitas dúvidas sobre o assunto, mas fiquem super à vontade para me apresentar temas, para me apresentar questões que não se prendam com o direito de trabalho e eu tratarei de procurar responder com a forma mais simples, mais clara e mais entendíveis para vocês. Entendam os vossos direitos para poderem exercê-los. Entendam as vossas obrigações para poderem cumpri-las.